Imagine que Esaú, Jacó e Israel não são personagens históricos, mas estados de consciência dentro de você. Nesta palestra profunda, Neville Goddard revela o drama interno da alma, o homem exterior que reage ao mundo, o homem interior que cria pela imaginação, e o ser espiritual que desperta como Israel, um homem segundo o coração de Deus. Hoje, você vai entender como esses três níveis atuam em sua vida, como eles moldam seus resultados e como despertam o Jacó criador para finalmente manifestar a realidade que você deseja. Em 2 Timóteo 3 versículo 16, Paulo nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A palavra justiça é definida na Enciclopédia Britânica como pensamento correto. Também nos é dito que existe um cordão de 3 dobras que não se rompe facilmente. Ele é construído como a arca, em 3 níveis, o físico, o psicológico e o espiritual. Nesta noite, analisaremos 3 personagens bíblicos: Esaú, Jacó e Israel. Creio ter rompido esse cordão, na verdade, estou convencido disso e gostaria de compartilhar com vocês o que sei sobre esses níveis. Eles não são pessoas como nós, são estados de consciência pelos quais a alma imortal passa em seu caminho para Deus. Lemos essa história no capítulo 25 de Gênesis. É-nos dito que Rebeca era estéril e que ela e Isaque oraram a Deus para que fossem abençoados com um filho, e Deus respondeu. É isso que nos é dito em toda a Bíblia, essa resposta à oração por um filho. Nesse caso, são gêmeos. E o Senhor disse a ela: 2 nações estão no teu ventre, e de ti nascerão 2 povos, um será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Aqui está uma profecia, antes mesmo de as crianças virem ao mundo, sobre qual delas se destacaria. Aqui está a predestinação, não se pode interpretá-la de outra forma. Elas vêm ao mundo, não praticaram o bem nem o mal, e ainda assim uma delas está predestinada a se destacar. É o mais novo, Jacó. O sucessor e o primeiro, Esaú, deve servi-lo. Mas eu lhes digo: esses são estados de consciência. Ou podemos interpretá-los em diferentes níveis. No mesmo capítulo de Gênesis, lemos que o primeiro filho que ele me deu era ruivo, como um animal peludo, e por isso o chamaram de Esaú. Seu outro nome era Edom, como Adão, escrito da mesma forma em hebraico, a terra vermelha, o ser vermelho. Esse é o primeiro, que agora deve servir ao mais novo. O segundo saiu segurando na mão o calcanhar do primeiro, e foi chamado de Jacó, o suplantador. Dizem que o primeiro era um caçador, um homem do campo, e o segundo era um rapaz de pele lisa que vivia numa tenda. Então, neste nível, temos o homem exterior e o homem interior. Não importa o quão sem pelos você pareça ser, basta colocar uma lupa no corpo e verá que ele está completamente coberto de pelos. Você pode chamar de penugem, mas são pelos, e a coisa mais externa neste mundo do homem são os pelos. Em seguida, vem a pele. O segundo não tem pelos, então, sem pelos, esse é o homem interior. Traduzindo isso agora para a nossa linguagem, para que você e eu possamos entender e aplicar, o homem exterior é um homem de sentidos. Estou nesta sala agora e tudo parece tão real, mais real do que qualquer outra coisa no mundo. Conheço esta sala por causa dos meus órgãos corporais. Meus sentidos permitem isso e minha razão dita isso. Isto é um fato, tudo isto é real. Existe um homem interior, hábil em organizar as coisas para que alcancem os fins desejados, não com base na evidência dos sentidos. O homem interior, estando aqui presente, poderia desejar estar em outro lugar e negar a evidência dos meus sentidos, negar a razão, ousar presumir que estou onde gostaria de estar e reorganizar os móveis da minha mente. Em vez de usar isso para me dizer que estou aqui, uso outros móveis, objetos da minha mente. Aqui, eu os reorganizo e permaneço fiel a esse estado até que ele assuma os tons da realidade. E quando parece sensorialmente vívido e eu abro meus olhos para ele, fico chocado ao descobrir que ainda estou aqui. Esse é o homem interior, chamado Jacó, o suplantador. Ele toma o lugar do homem exterior. Ele suplantou seu irmão 2 vezes. Primeiro, tomou seu direito de primogenitura, depois, sua bênção. Portanto, esses são os dois em conflito, e toda a história é uma história de conflito.
Por fim, após incontáveis eras, Jacó receberá o nome de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Parece que acontecerá em breve, mas na verdade não. Ninguém sabe quanto tempo se passa entre o despertar desses dois estados de consciência e o cumprimento na forma de Israel. Mas é preciso ler a Bíblia sob todas as perspectivas. Primeiro, Esaú é Edom. Na história de Jó, o herói é um edomita, todos os personagens são edomitas e toda a trama se passa em Edom. Edom significa a terra vermelha. É-nos dito que o primeiro a fazer um nome para si mesmo, subjugando todos os edomitas, chamava-se Davi. Leia em 2 Samuel 8. Ele é o primeiro rei de Israel escolhido por Jeová. Saul foi escolhido pelo povo, mas rejeitado por Jeová. Aqui está Davi, escolhido por Jeová, o primeiro rei de Israel. Israel significa um homem segundo o meu coração. Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Foi isso que ele disse quando viu Natanael, e somente os puros de coração podem ver a Deus. Encontrei Davi, um homem segundo o meu coração, alguém que pôde subjugar o edomita. Isso vai muito além desta história inicial dos pais dos dois meninos. Está tudo em nós. Dizem-me, como dizem a vocês esta noite, que é possível que eu possa presumir ser o homem que gostaria de ser. Se eu ousar permanecer fiel a essa presunção e não vacilar nela, e na medida em que eu for leal a essa presunção, ela se cristalizará e se tornará um fato. Não preciso recorrer a ninguém no mundo para me ajudar. Posso fazer tudo sozinho se souber da existência do ser em mim que é hábil em organizar as coisas de modo a conduzir a um fim desejado. Como eu organizaria os móveis da mente para alcançar o fim desejado, se não nomeando o fim primeiro? O fim é onde eu começo. Meu fim é meu começo. Esta é uma história muito simples, é uma história verdadeira. Um homem, um engenheiro que nunca tinha ganho $20.000 por ano, nunca tinha ganho mais do que 10 mil, eu lhe disse. Onde você trabalharia se ganhasse $20.000? Ele respondeu. Já escolhi o emprego, eles não sabem, mas o prédio fica na Avenida Madison. Sei exatamente o andar, já subi de elevador, já desci nesse andar e entrei no escritório. Sei onde me sentaria se trabalhasse lá, onde penduraria meu chapéu e onde o colocaria quando tirasse o paletó. Sei exatamente o que faria. Eu disse. Muito bem, agora entre nesse elevador, suba, veja-o parar no andar e desça, entre no escritório, tire o chapéu e o paletó e simplesmente haja naturalmente no trabalho. Em 2 semanas, ele já estava nesse emprego, ganhando $20.000 por ano. Ele viajou por todo o Oriente Próximo, ajudando na construção de barragens e em todo tipo de coisas fantásticas que ele amava, depois da última guerra mundial. Um dia, ele não se sentiu bem, fechou os olhos e partiu deste mundo, mas teve 5 anos para exercer seu Jacó. Que diferença faz quando partimos desta esfera? Na verdade, não importa. Antes de partir, ele descobriu Davi, e se há evidências de algo, que diferença faz o que você, eu ou qualquer outra pessoa pensa ou deseja a respeito? Mas ele provou isso e viveu de acordo com seus ensinamentos por 5 anos. Posso multiplicar isso por centenas e centenas de vezes, considerando o exercício do Jacó. Jacó vem em segundo lugar, lembrem-se disso. O mundo inteiro, 3 bilhões de nós, só conhecemos a existência de Esaú. Conhecemos o homem, ele nasceu em uma determinada estrutura social, e só. Ele não tinha apoio financeiro, social, intelectual ou de qualquer outra natureza, e a vida era difícil. Esse é Esaú, esse é Edom. E então surge essa história, e ele toma conhecimento de outro que virá à tona, e o nome desse é Jacó, o usurpador. E você lhe diz o que faria se fosse ele, e ele tenta, e faz, e muitas vezes, depois de fazer uma vez, ele se esquece e volta a servir Esaú. Então chega aquele momento em que ele atinge o 3º nível da arca, o nível espiritual, e sabe que a coisa é literalmente verdadeira nesse 3º nível. Todas essas histórias são literalmente verdadeiras no nível espiritual. É apenas no nível psicológico que há algo diferente. É como se eu estivesse aqui, supondo que estou em outro lugar, e visse o mundo como se estivesse fisicamente lá. Então,
abro os olhos e percebo que não há diferença alguma, e fico chocado por não estar realmente lá. Fui preparar um lugar, e tendo ido preparar um lugar, voltei para cá. Mas agora vou atravessar uma ponte de incidentes, uma pequena série de eventos, que me leva de onde estou fisicamente para onde estou conscientemente. Tento novamente, e à medida que tento e funciona, vou me tornando consciente de Jacó. E quanto a Esaú? Jacó lutou durante toda a noite da escuridão e ignorância humana com o próprio Senhor, mas não conseguiu conceder-lhe o que pediu. Teve que mudar de nome antes de poder dar-lhe o que desejava. Mudou seu nome de Jacó, o enganador, pois enganou seu sogro, seu irmão, seu pai, e enganou a todos. Mas, mesmo tendo-os enganado, era o vaso escolhido por Deus. Eu me iludo quando estou aqui e me convenço de que estou em outro lugar. Eu me iludo quando me convenço de que você é o que gostaria de ser. Se eu me esqueço do que você me disse que é e penso apenas no que você gostaria de ser, e quando me convenço de que você é essa pessoa, eu me iludo. Assim, Jacó é o enganador. Ele entra na presença de seu pai, ele não tem cabelo, enquanto seu irmão está todo coberto de cabelos ruivos. E com a ajuda de Rebeca, a mãe, ele pega 2 bodes, os sacrifica, pega os cabelos e a pele, cobre as mãos e a nuca e veste a túnica de seu irmão para enganar o pai quando entrar em sua presença. O pai disse: Quem é você? Ele respondeu: Sou seu filho, Esaú. O pai disse: Aproxime-se, não consigo vê-lo, aproxime-se para que eu possa senti-lo. Então ele se aproximou, e o pai o apalpou e disse: Você parece com Esaú, mas sua voz é como a de Jacó. Ele respondeu: Eu sou seu filho Esaú. Ele convenceu o pai de que era Esaú, e o pai lhe deu a bênção que pertencia a Esaú. Então, uma vez que o pai havia cumprido sua palavra, não podia mais voltar atrás, pois Deus jura por si mesmo e não pode revogar seu juramento nem alterá-lo. Quando viu Esaú voltando da caçada para descobrir sua traição, disse: Ele tem um nome apropriado, pois 2 vezes me roubou o lugar. Assim, o pai deu a bênção a Jacó. Eu me visto de imagens, reorganizando os móveis da mente, vendo a mim mesmo e fazendo com que você me veja, como eu gostaria de ser visto por você. Quando vejo você com os olhos da minha mente, me vendo como você me veria se fosse verdade que eu sou o que presumo ser, então estou pré-vestido. Agora, até que ponto posso me enganar? Até que ponto posso realmente me tornar todos os personagens e representar o papel de Isaac, permitindo-me ser Isaac e acreditando que o que estou fazendo é real e verdadeiro? Posso acreditar na realidade desse ato imaginário? Sim, já fiz isso inúmeras vezes e funcionou. Sempre que o faço com persuasão até o ponto da aceitação, funciona, e encontro meu Jacó. Agora, há mais um. Preciso encontrar Israel. Israel está no nível mais elevado, um homem segundo o coração de Deus. Como encontrá-lo? Não há nada neste mundo que se possa fazer para encontrá-lo, é revelado. Simplesmente acontece, e foi assim que aconteceu comigo. Certa noite, vi 2 criaturas fantásticas. Vi Esaú, exatamente como descrito, coberto da cabeça aos pés de pelos ruivos, como um enorme macaco. E aqui está Jacó, em vez de ser um homem, Jacó é a mulher mais gloriosa que se possa imaginar. Aqui está um anjo além dos anjos, e aqui está Esaú, essa criatura monstruosa que próspera na violência, que próspera em tudo que é maligno neste mundo, vivendo disso. E pensei, ao vê-los, que existiam independentemente da minha percepção deles. Eu não sabia que não existiam. Eu não sabia que jamais havia cortado o cordão umbilical, que eles são meus filhos. Eu sou o ser a quem se refere Rebeca, que deu à luz a ambos, um deles a personificação de qualquer pensamento repugnante que eu já tenha nutrido. Cada vez que exercitei minha imaginação sem amor em favor de outro, simplesmente energizei essa criatura repugnante. Cada vez que agi ou reagi violentamente, alimentei e energizei Esaú. E olhando para Esaú, senti um desejo, sem me voltar para ninguém, de pedir ajuda ou de me comprometer diante de alguém, e me comprometi a redimir esse monstro, mesmo que isso me levasse à eternidade. Tal criatura não deveria viver neste mundo e
em minha ignorância, lhe dei à luz essa coisa monstruosa que se alimentava e vivia da violência. Na minha cegueira, ele sussurrava no meu ouvido durante as 24 horas do dia, sim, até mesmo nos meus sonhos, incitando-me à violência e a reagir de maneira detestável. Então eu vi o que ele era. Eu ainda não sabia naquele momento que ele não era independente da minha percepção dele. Mas eu disse que o redimiria. Naquele exato momento em que eu disse que o redimiria, mesmo que levasse a eternidade, descobri que ele não era uma entidade como você, ele não era nada mais do que uma força encarnada. Ali estava toda a minha energia mal utilizada e desperdiçada ao longo da eternidade, pois essa coisa monstruosa diante dos meus olhos derreteu e não deixou nenhum vestígio de ter estado presente, mas, à medida que derretia, toda a energia que ela incorporava veio até mim, retornou a mim, que a havia dado. Nunca senti tamanho poder em toda a minha vida. Tudo voltou à minha memória, e essa criatura gloriosa, a personificação de todos os meus atos nobres, meus atos adoráveis, meus pensamentos sempre amorosos, cada estado de espírito, ela brilhava, enquanto este se desfaz diante dos meus olhos. Então eu lhes digo, vocês encontrarão ambos. Eles estão presentes agora. Vocês não podem vê-los neste momento, mas eles estão presentes onde quer que vocês vão, e eu lhes falarei deles depois que vocês exercitarem Jacó. Cada vez que vocês se convencem de algo amoroso, algo belo, mesmo que a razão, no momento, negue, e seus sentidos, tudo negue, na medida em que se convencem, vocês alimentam essa criatura gloriosa e negam alimento a esse monstro. Não é culpa dele, nós o geramos. Como disse o poeta. Ai de mim, duas almas habitam teu peito, uma aspira ao céu, a outra se apega à terra. Duas almas habitam o peito de cada ser, e isso faz parte da estrutura deste mundo. Todos trazem ao mundo esses dois nomes, e eles permanecem invisíveis até o momento em que você enfrenta a provação de Deus e seu nome é mudado de Jacó para Israel. Então você entenderá por que Davi, o verdadeiro rei de Israel, foi o primeiro a se destacar, sendo o primeiro a subjugar os edomitas. Vocês verão o edomita encarnado em um único jovem, e esse ser é um monstro, seu nome é Esaú. Vocês não o redimirão por meio de golpes, como os historiadores lhes dizem, pois eles afirmam que Davi massacrou 18.000 edomitas em uma única noite. Não, ele não massacrou 18.000 edomitas individualmente. Ele conquistou todo o Edom, sabendo que a personificação de tudo era Esaú. E quando ele subjugou todos os edomitas, ele era um homem segundo o coração de Deus. Assim, nos é dito: encontrei em Davi um homem segundo o meu coração, e ele é meu para sempre, ele é meu filho, irei adiante dele, serei seu pai, e ele será meu filho. Atos 13 versículo 24. E esse está sendo trazido à luz a partir do corpo, é o unigênito de Deus, que se torna, com o tempo, o pai daquele de quem surgiu, em Cristo Jesus. Você está dando à luz a Cristo Jesus, que é o pai de Davi. E Davi o chamará meu pai, meu Senhor e a rocha da minha salvação. Salmo 89. Todo ser no mundo, por causa desse conflito interior, está praticamente moldando e transformando em si mesmo a imagem de Cristo Jesus. Paulo nos diz. Gálatas 4 versículo 19. Meus filhinhos, por quem estou novamente em trabalho de parto, até que Cristo seja formado em vocês. E quando Cristo nasce em você, é porque ele vem de um coração que é o coração de Deus, e assim, encontrei em Davi um homem segundo o meu coração. Todo o vasto mundo exterior, isto é Edom, isto é Esaú, e a vitória pertence a Jacó. Está profetizado. Há duas nações no teu ventre, e de ti nascerão dois povos, um mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Este é o mais velho que vem primeiro, então a razão lhe diz que não pode ser, e seus sentidos confirmam o que a razão dita. Mas a profecia é que a vitória pertence ao mais novo, pertence a Jacó, e Jacó é a sua capacidade, a sua habilidade em reorganizar as coisas para determinar ou predeterminar um resultado. Como eu me sentiria esta noite se eu... E você escolhe. O que eu veria se fosse verdade, então veja. E como eu me sentiria se fosse verdade? Bem, então, sinta. O que eu diria aos meus amigos se fosse verdade?
Então diga, não em voz alta, pois isso significa em um sentido psicológico. Diga isso interiormente, fale consigo mesmo interiormente como se estivesse falando em voz alta. Continue essas conversas mentais partindo da premissa do desejo realizado, fale com todos os seus amigos partindo dessas premissas, e esse é o caminho de Jacó. Mas faça isso com amor. Quanto mais você fizer isso com amor, mais perto estará de encontrar Deus nessa mensagem de paz e bem-estar. E então, um dia isso vai acontecer. Quando acontecer, você dirá exatamente o que ele disse. Gênesis. Eu vi a Deus face a face, e a minha vida foi preservada. Ali estava eu, na presença de Deus, sem saber. Esta é a casa do Senhor, e eu não sabia. Então ele pega a pedra sobre a qual dormiu naquela noite para marcar o lugar da casa de Deus e a chama de Betel, a casa do Senhor, a casa de Deus. E nesse sonho, quem ele viu? Ele viu o contato entre o infinito e o homem finito, pois ali uma escada repousava na terra e se estendia até os céus, e acima de tudo estava Deus, e ele viu, naquela escada, subindo e descendo, Deus. A Bíblia traduz a palavra Elohim como anjo. Não é anjo, é Elohim. Era Deus subindo e descendo, e acima de tudo estava o Senhor. O Senhor lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Se você ler isso como um documento histórico, Abraão não era seu pai, Isaque era seu pai. Se você ler com os olhos do Espírito, a voz está dizendo a verdade. Abraão é o pai de todos os que estão acima de vocês. Todos nós descendemos de Abraão. Portanto, aqui estou eu, o pai, eu, o Senhor e Deus de Abraão, seu pai. Agora vamos ao primeiro versículo do livro de Mateus, que é o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, todos descendentes de Abraão. Todas as profecias são dirigidas a ele. Então vem a parte mais complexa. A batalha interior do homem. Não se trata de um evento especial, pois ele é o edomita dos edomitas, seu nome é Jó. O conflito dentro dele, e Jeová lhe falou e disse: Por que um mero homem pecaria? E faz 3 perguntas muito importantes. Você sabe o período de gestação da cabra selvagem? Você conhece os hábitos do jumento selvagem? Você consegue domesticar o boi selvagem? Você lê isso e se pergunta sobre o que tudo isso significa, e que imagens belíssimas. Em minha visão, vi Cristo como o boi, como o jumento selvagem, como o bode selvagem. Não era o bode selvagem o substituto de Isaque, o sacrifício pelo pecado do mundo? E ele encontrou o bode selvagem. Você sabe me dizer o período de gestação do bode selvagem? Quanto tempo levará para Cristo, em forma humana, realmente vir à Terra? Você consegue domesticar o boi selvagem? Quanto tempo leva para você pegar essa sua maravilhosa imaginação e realmente domá-la? Tudo nega isso. Então você reage de forma descontrolada e continua sendo o boi selvagem. Você consegue domesticar o bode selvagem? Você conhece os hábitos do jumento selvagem? Não nos dizem que o homem tolo entenderá quando o filhote do jumento selvagem for para um homem? E ele não cavalgou o jumento na cavalgada mais triunfal do mundo até Jerusalém? Ele veio montado em um jumento. Ele não poderia, se ainda fosse selvagem, precisava ser controlado, domesticado, domado. Então ele vem montado naquilo que havia domado, sua própria e maravilhosa imaginação humana. Pegue essa sua imaginação, que é Deus no homem, e não importa qual seja a aparência, como você gostaria que ela fosse. Bem, então, veja-a como se fosse real, acredite em mim, imaginar cria a realidade. Todas as coisas são criadas por ele. Digo-lhe que provei, para minha própria satisfação, que imaginar cria a realidade. Portanto, se eu sei disso e vivo por isso, eu o encontrei, e eu também posso cavalgar triunfantemente sobre essa fera domesticada. Você quer cavalgar sobre ela, mas normalmente, pois o jumento selvagem foi dado primeiro ao homem, e assim Cristo no homem era selvagem,
mas o homem não sabia disso e começa com o estado de consciência chamado Jacó. Eu lhe contei a história, espero que você tenha acreditado. Cada vez que você tenta, mesmo que falhe, Jacó está sendo exercitado. Mas, permita-me dizer-lhe. Obviamente você não pode falhar, porque está predestinado. Jacó não podia falhar. Uma pista sobre quem ele era nos é dada quando vemos um dos 12 filhos que ele mais amava. Ele amava José acima de todos, pois José era o consolo de sua velhice. José nasceu da mulher que ele mais desejava, mas em seu conflito, teve que se casar com Lia. Então, depois de servir por mais 7 anos, 7 por Lia, ele foi enganado. Assim como enganar o sogro o enganou. Então, ele teve que servir por mais 7 anos, desta vez para obter Raquel, e de Raquel nasceu José e seu último filho, Benjamim. Mas José era seu amor, a alegria de sua velhice, e José era um sonhador. Ouçam as palavras. Eis que vem este sonhador, vamos vendê-lo, vamos matá-lo. Ele não apenas podia sonhar, como também podia interpretar sonhos, pois essa faculdade no homem de sonhar é a imaginação do homem, e qualquer intérprete de sonhos é a imaginação do homem. Eis que vem o sonhador, vamos matá-lo. Judá disse: Não, vamos vendê-lo aos ismaelitas enquanto a caravana segue para o Egito. E assim o venderam, o sonhador. É o que todos fazem neste mundo. Mas o sonhador ascendeu à riqueza e os salvou da fome. Assim, o sonhador dentro do homem o salvará, esse é José. Mas que longa jornada se passou entre o momento em que venderam o sonhador como escravo e aquele chamado Davi, que trouxe à luz as trevas, que trouxe à luz o Edomita e fez para si um nome entre os nomes em todo Israel. Então Deus disse dele: Encontrei um homem segundo o meu coração. Chegará o dia em que você comprovará cada palavra que lhe disse esta noite. Você encontrará essas almas exatamente como as descrevi. Você encontrará o ser mais radiante, e você sabe quem ela é. Não faz sentido, mas essas duas não estão separadas de você. Elas estão todas dentro de você, e naquele momento, parecerão externas, mas o cordão umbilical não foi cortado. Você verá os únicos inimigos encarnados. Em vez de perder tempo corrigindo esse erro, bem diante dos seus olhos ele se dissolveu, mas não desapareceu. Todos os inimigos estão lá para serem transformados por você. E você conhece as palavras. Nada se perde em toda a minha montanha sagrada. Em todas as minhas andanças, pensei que estivesse perdido, e no entanto, nada se perde, estava encarnado em algo monstruoso. Mas então retornou, tudo o que eu havia acusado de ser inimigo não havia desaparecido nem se perdido, retornou. Isso me causou um sofrimento terrível no intervalo em que começou a se formar dentro de mim, e entreguei todo o meu corpo e minha vida aos meus sentidos, a paixão baseada nessa vestimenta peluda da cabeça aos pés. Então comecei a trabalhar em algo completamente diferente, um Jacó de pele lisa que ninguém pode ver. Ele era o suplantador. Ouvi falar dele, comecei a procurá-lo e funcionou, e então um dia vi que ele não era para sempre um estado invisível. Ele se tornou uma realidade concreta. Eu o vi, e que beleza! E vi Esaú, mas o Esaú redimido. Jacó não precisa ser redimido. Não falhará com você, mas esses são os 3 estados pelos quais a alma imortal deve passar. Você já está passando por isso agora. Tudo o que você disse para si mesmo está se cumprindo. Se você disser: Eu não acredito, está perfeitamente bem, esse é o seu direito, mas isso é contraditório com tudo o que você fez por esses 2. Eles estão lutando agora dentro do seu ventre. Muito antes de nascerem e você os ver, a luta já começou, porque ela perguntou: Por que isso acontece? Por que eu vivo se essa luta é tão intensa dentro de mim? Então a resposta, e ele nos diz: Há 2 nações e a guerra começou, e uma servirá à outra. Ele diz exatamente quem fará o que, o mais velho servirá ao mais novo. Aquele que vem primeiro, Esaú, o mais velho, e ele serve ao mais novo. Quem é ele? Qual é o nome de Jacó? O suplantador.
Ele olha para o mundo e não gosta dele. Como aquela visão que tive na Quinta Avenida. Olhando para um terreno baldio, eu dizia. Lembro-me de quando era um terreno baldio. Ainda é um terreno baldio para os meus sentidos externos, mas não me interesso pelos meus sentidos externos. Eu construía uma imagem mental de como eu desejava que esse terreno fosse. Eu dizia. Lembro-me de quando era um terreno baldio, e ainda assim, para as aparências externas, é um terreno baldio, mas não para mim ou para aqueles que tiveram aquele tal sonho. 15 de junho de 1962. Isso é exercitar o homem interior, exercitar Jacó. Chegará o dia em que Deus, e somente Deus, saberá. Ele vê o coração exatamente como ele quer, e você está lutando sozinho consigo mesmo. Então, um dia, ele vê o coração, e o coração pertence a alguém chamado Davi, um homem segundo o meu coração. De repente, ele vê Davi, e Davi é o seu único filho gerado. Davi revela a ele quem ele é, e Deus Pai. Um dia, todos encontrarão Davi, um homem segundo o coração de Deus, e então ele revelará a você aquele que você tem buscado por toda a eternidade. Você é Deus Pai. Agora, vamos entrar em silêncio. Período de perguntas. Pergunta: o que significa? Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Resposta: foi então que os discípulos retornaram, glorificando a Deus e contando a todos os tipos de pessoas as maravilhas que haviam visto com os ensinamentos, expulsando de seus membros tudo o que era impuro. Então, ele se alegrou ao ouvir falar das grandes obras realizadas por aqueles a quem havia ensinado e disse: eu vi o céu. Bem, Satanás é, na verdade, o Estado. Satanás é apenas a personificação da incredulidade. Ele viu tudo desmoronar, porque ali eles não poderiam ter feito nada a menos que crescem. Seja feito a vocês conforme a sua fé. A sua fé os curou. Assim, quando os 70 retornaram cheios de boas novas do que haviam feito por meio do ensino, ele viu a incredulidade cair do céu, pois o céu está dentro de você. Portanto, é sempre o seu estado interior que dita as regras, no que você acreditará e no que você não acreditará. Então, nesse estado celestial, a incredulidade é expulsa. Por hoje é só. Boa noite.